Paz do Senhor a todos meus amados, queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor e também a nossa gratidão por tudo quanto Ele tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal A Voz que Clama no Deserto e ao quadro Adolescentes de Deus, tá bom? Este quadro que tem como objetivo conhecermos o conteúdo da próxima lição que será tratado em sala de aula, tá bom? Então fique conosco até o fim e que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nos abençoe. O tema central em que estamos estudando aí para a classe dos adolescentes trata-se das grandes cartas para nós. Na lição 9 tratamos aprendendo com a primeira carta de João e agora na lição número 10 estaremos aprendendo com a segunda carta do apóstolo João. Para tanto vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na Tua santa, gloriosa presença, pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados, queremos Te agradecer, Pai, por esta tão grande salvação, pelo nome escrito no livro da vida, e a esperança, Senhor, que temos de que a qualquer momento o Senhor há de vir buscar a cada um de nós, por intermédio do Teu Santo Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Seja conosco, Pai, durante esse período que aqui vamos estar, conhecendo mais o conteúdo da lição dominical e que o Senhor encontre em nosso coração a liberdade para falar e, se for o caso de tecer, Senhor, algum comentário, que seja tudo sobre a Tua direção, Senhor, porque somos totalmente dependentes de Ti. Faz isso, ó Pai, nos ajuda durante todo esse período, é o que nós pedimos, ó Pai, pedimos pela vida de cada adolescente, de cada jovem, ó Pai, que o Senhor venha fazer com que cada um deles, juntamente conosco, venhamos crescer na graça e também, Senhor, no conhecimento. Faz isso, ó Pai. Também alcança aqueles, Pai, que estão na perdição, aqueles que, Senhor, não têm qualquer compromisso e nunca ouviram falar até mesmo do Teu santo nome. Tem misericórdia, Pai. Que o Senhor venha fazer essa grande obra na vida de todos esses adolescentes, aqueles principalmente também, não principalmente, Pai, mas aqueles, quem sabe, estejam numa vida desregrada, sejam entregues aos vícios. Enfim, Pai, certo é que cada cenário, o Senhor é poderoso para mudar e transformar a vida. Portanto, ó Pai, faz isso, meu Deus, é a nossa súplica, a nossa oração e a nossa gratidão por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos ler a segunda carta de João, né? Versículo 4, observe bem, que é apenas um capítulo. Do versículo 4 ao versículo 11. Vamos aqui para as Escrituras. 1 João. 2 João, né? Versículo 4. Aí só tem um capítulo, tá vendo? Versículo 4 ao versículo 11. Muito me alegro por ter achado algum dos teus filhos andando na verdade, assim como recebemos mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te, não como te escrevendo novo mandamento, mas daquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, para que nele andeis. Porque já muitos enganadores saíram pelo mundo, os quais não confessam que o Senhor Jesus Cristo veio em carne. Tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não percais o fruto
do vosso trabalho, antes recebeis plena recompensa. Todo aquele que vai além do ensino de Cristo, não permanece nele, não tem a Deus. Quem permanece neste ensino, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esse ensino, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Porque quem o sauda participa de suas más obras. Observe, amados e queridos, a questão da leitura que fizemos. Por isso, caro adolescente, deixa eu só ver aqui se está aberto para vocês. Tá. Observe, caro adolescente, o que a Bíblia está a nos ensinar e fazer conhecer a segunda carta. Eu coloquei aqui o tema, deixa eu ver aqui novamente. Vamos conhecer a carta de João e não aprender com ela. Então desconsidere o tema ali, o título, que é aprendendo, conhecer. E observe que ele diz que não é nem mesmo para saudar, cumprimentar aqueles que são militantes de uma crença errônea. Então que nós possamos nos ater às orientações que a Bíblia nos traz. Não é desprezo, não é discriminação, mas aqui ele está falando sobre uma situação em que aqueles que militam, aqueles que querem pôr a sua fé e que distorce totalmente o ensino nos deixado por nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, é para nem sequer saudá-los. Porque aquele que sauda entra em concordância. Aquele que sauda, ele é conivente com aquele erro, porque existem erros doutrinários e existem heresias, falsos ensinos. Uma coisa difere totalmente da outra. Nós podemos confundir na questão da interpretação algum versículo, mas quando fazemos isso em face de uma militância, aí já se torna uma questão de uma heresia. Então precisamos tomar cuidado. A mensagem diz assim: esse amor quer dizer isto: viver uma vida de obediência ao mandamento de Deus. Como vocês ouviram desde o começo, o mandamento é este: continue a amar uns aos outros. Aqui está um outro detalhe a respeito do que nós comentamos a respeito da leitura bíblica, em que conhecemos aí a carta, que foi do capítulo do versículo 4 ao versículo 11. 1 a 3 era o cumprimento ali de João, escrevendo ali essa carta. E 4 a 11 é o conteúdo. Porém, ele diz que nós precisamos amarmos uns aos outros. Ou seja, ainda que conhecemos pessoas, conhecemos alguém que não milita a mesma fé que militamos, não crê da mesma maneira que cremos, no que diz respeito a um bojo de ensino em que está baseada a nossa fé, nós não precisamos, nós amamos essa pessoa, ainda que sabemos que ela faz parte de uma outra crença. O amor, ele tem que existir. Só não pode existir o consenso com o engano. Porque quando fazemos isso, nós podemos até estar demonstrando um amor por aquela pessoa, mas estamos diminuindo ou desprezando o nosso amor pelo Senhor. Porque o amor nosso tem que ser um amor sincero para com Deus e em extensão para com o nosso próximo. Então precisamos amar, porém jamais concordar com aquilo que fere os ensinos que o Senhor já tem nos deixado e nos ministrado aos nossos corações. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Vamos descobrir. Hoje vamos estudar sobre a segunda carta de João. Sugiro que leia esta pequena epístola do começo ao fim de uma única vez. Nessa lição, seremos estimulados a ser pessoas que amam verdadeiramente a Deus e, consequentemente, ao próximo. Também seremos desafiados a rejeitar e a resistir a todos os ensinos dos falsos mestres,
seguindo fielmente os ensinamentos do Senhor Jesus. Dentro desse vamos descobrir, nós observamos mais algo que podemos ter aqui como ensino para nós, para os nossos corações. É que aqui fala de mestres, aqui fala, né, daqueles, existem títulos de falsos mestres, que fala daqueles que ainda se colocam como ensinadores. Porém, existem aqueles que militam juntamente. Porém, existem aqueles que são membros, que permanecem crendo daquela maneira, porque ouviram e foram persuadidos àquele engano. Por isso que tudo isso nós temos que pedir sabedoria para o Senhor, para que possamos saber como agir diante de cada um destes. Quando mestre, precisamos resistir. Quando for militante, precisamos não compactuar com ele. Agora, se for um membro apenas que mal sabe o que está dizendo, que está ali falando de algo que ele nem conhece, na verdade, porque não tem qualquer contato, ou não teve qualquer contato com a Escritura, aí a nossa atitude já tem que ser diferente. Precisamos expressar e comunicar o Evangelho com amor, falar da verdade de Deus com amor. E por certo, o Senhor há de nos guiar, o Senhor há de nos usar como instrumento de sua mão, e muitos serão convencidos e serão arrebatados do fogo, como diz a palavra do Senhor. Primeiro ponto diz, uma visão panorâmica da segunda carta de João. A autoria da carta, o autor desta carta, se identifica pelo ofício desempenhado na igreja, o presbítero. Tal título está de acordo tanto com o ofício que supervisiona e ensina um rebanho, quanto com a idade de João, um ancião. A utilização do título pressupõe que o autor conhece e é conhecido pelo destinatário. Provavelmente era o único discípulo de Jesus Cristo vivo e tinha a responsabilidade de orientar a igreja. O que fica para nós dentro dessa autoria da carta, falando dessa abordagem em que o apóstolo João se coloca como presbítero da igreja, e o que nós aprendemos aqui, eu tive que atender aqui o portão, por isso que eu tive que parar. Então me considere, tá bom, cara, adolescente? Se eu vier estar repetindo aquilo que eu estaria a dizer aqui, né? Comentar aqui. A utilização do título pressupõe o autor, conhece e é conhecido pelo destinatário. O que eu queria tratar aqui desse primeiro ponto aqui é que presbítero, à luz das Escrituras, teria pessoas experientes, ele teria para supervisionar, né? Ajudar ali o pastor daquela igreja, do campo. Porém, à luz do Novo Testamento e do princípio da igreja, os presbíteros eram pessoas idosas, pessoas de experiência, ancião, eles eram tratados como presbíteros. Hoje nós vemos presbíteros aí, né? Até mesmo pastores, né, novos, né? E Paulo, ele orienta até o cuidado com respeito a isso. Mas só para entendermos, caro adolescente, que a questão de presbitério seria para aquele irmão experiente na palavra e também no dia a dia dos trabalhos concernente à vocação da igreja. Porque observe que ele tanto ensina, supervisiona, como também ensinava. Então, por isso que precisaria ser pessoas experientes. Nós sabemos que, à luz do que nós vemos hoje, isso nem sempre é considerado quando dá separação para o presbitério. Porém, à luz, o cerne, né, da questão desse tratamento, né, o que era um presbítero no princípio da igreja, era justamente, dizia respeito justamente a isso. O destinatário, a primeira impressão que temos ao ler a saudação, deixa eu só confirmar aqui, do presbítero para a querida senhora e seus filhos,
é que a carta foi escrita a uma mulher cristã anônima e sua família. No entanto, a expressão querida senhora não se refere a uma mulher, mas a uma igreja, e seus filhos são os membros individuais desta igreja local. Essa compreensão se baseia no seguinte argumento: tanto Israel quanto a igreja são normalmente retratados na escritura pelo gênero feminino, noiva e esposa. A senhora destinatária da carta e seus filhos são amados tanto por João quanto por todos que conhecem a verdade. A saudação final, que se refere aos filhos da sua querida irmã, faz muito mais sentido referindo-se a uma igreja irmã. Logo, o destinatário da carta são irmãos em Cristo Jesus. O propósito da carta: possivelmente essa carta foi escrita em um contexto histórico muito parecido ao da primeira. Seus destinatários estavam sendo influenciados pelos mestres gnósticos itinerantes. Por isso o apóstolo está alertando-os a manterem-se fiéis. Segundo ponto, a igreja e sua relação com a verdade e o amor. Vivemos em tempo em que a verdade é vista como transitória e relativa por parte da sociedade, secularmente falando. Porém, a Bíblia nos diz que a verdade não é um conceito abstrato, mas uma pessoa divina. Jesus é a verdade. Ele nos prometeu que o Espírito da verdade nos ensinará toda a verdade. Por essa razão, o apóstolo Paulo disse que a igreja de Deus vivo é a coluna e o alicerce da verdade. Tendo em mente esta íntima relação do Evangelho com a verdade, o apóstolo revela sua alegria ao saber que alguns irmãos da congregação estão vivendo de acordo com a verdade, ou seja, de acordo com o que eles criam. Eles criam unicamente no Senhor Jesus como um único e suficiente Salvador. Criam que ele veio, se fez carne, né? Deus, né? Se fez carne, habitou entre nós, foi crucificado, morto e crucificado, e ressuscitou ao terceiro dia. Essa era a verdade do Evangelho, pela qual cria que era a entrega, né, por cada um de nós, estabelecida ali e ratificada ali na cruz do Calvário por nosso Senhor Jesus Cristo, em cumprimento do plano de Deus para a nossa salvação. Eles escolheram a obediência ao mandamento de Jesus, ao invés dos novos ensinamentos dos falsos mestres. Eles preferiram andar na verdade e manter o compromisso da fé, que envolvia crer em Jesus, olha só, e amar ao próximo. O amor é a essência da fé cristã. A Bíblia diz que se somos incapazes de amar o nosso próximo, então não podemos amar a Deus. A prática do amor é um dos testes que distingue os filhos de Deus dos filhos do diabo. E a obediência aos mandamentos é a prova do nosso amor ao Senhor. Como diz João 14, 21, né? Aquele que guarda o meu mandamento, aquele que tem o meu mandamento e guarda, esses são aqueles que me amam, disse o Senhor Jesus. Como também no capítulo 15, 14 e 17. Por isso, conciliar a verdade e o amor é um desafio de todo o cristão. Terceiro ponto, como lidar atualmente com os falsos mestres? No decorrer da carta, João vai contrastar aquele que vive uma vida de obediência ao mandamento de Deus com os enganadores espalhados pelo mundo. O apóstolo, numa atitude pastoral, instruiu a congregação sobre a maneira como deveriam agir com os falsos mestres. E nós também devemos seguir a orientação bíblica, pois ainda hoje há falsos mestres que distorcem o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Você sabe o que devemos fazer diante dessa realidade? Então vamos ler novamente ali a carta, né, do apóstolo João, no versículo 6, quando ele diz aqui, ó: este é o amor que andemos segundo o mandamento. Porque muitos enganadores saíram pelo mundo, os quais confessam que Jesus Cristo não veio cá, são os gnósticos. Tal é o enganador e o anticristo. Por quê? Eles negavam Cristo vindo em carne, os gnósticos. E aprendemos na lição número 9, que eles queriam que a carne era má. Por isso eles acreditavam que o Senhor se manifestou de alguma maneira, mas porém em espírito e não em carne. Olhai por vós mesmo, Paulo diz. É um cuidado que ele nos chama a compreender, cara adolescente.
você tem que ter um próprio cuidado com a sua própria alma. Isso é tanto verdade que Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. E Paulo diz: persevera nestas coisas, porque fazendo assim, salvarás a ti e aqueles que ouvem. Então a questão da nossa perseverança e fidelidade à verdade pela qual nos foi ensinada a respeito do Senhor Jesus, que Ele é a verdade, Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, é que vai fazer com que nós só estejamos resguardados, mas poderemos também, dada essa perseverança, a convencer a muitos que esse é o caminho que precisamos seguir. Todo aquele que vai além do ensino de Cristo e não permanece nele, não tem a Deus. Que permanece nesse ensino tem o Pai, tem o Filho. Aí ele diz aqui, se alguém vem ter convosco e não traz esse ensino, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Qual o ensino? Sobre o Senhor Jesus e sobre a questão da prática do amor cristão. Porque o apóstolo João diz que ele primeiro nos amou para que nós pudéssemos amar ao Senhor. É o amor do Senhor que nos constrange ao amá-lo e amar também ao nosso próximo. Então não podemos olhar ao nosso próximo se ele estiver sobre o engano, sobre os viés do engano, ainda que seja até o mestre. Não podemos olhar a ele com espírito de condenação, com espírito de divisão, mas temos que olhar com amor. Porém, mas precisamos administrar essa atitude. Se diz respeito à questão da palavra de Deus, nós temos que se tratar com veemência a questão da defesa da nossa fé. E ele diz aqui, não recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Aí ele diz por quê? Quando fazemos isso? Porque quem o sauda participa da sua mal obra. Então, quando nós vemos, amados, caro adolescente, irmãos e ouvintes da palavra de Deus, tem muitos que têm dado uma dimensão além do que precisamos ter, do que diz respeito à prática do amor. Muitos têm idolatrado essa questão e na questão de praticar o amor, fechar os olhos para tudo e para todos. E quando não é, o verdadeiro amor, ele se baseia primeiramente no que diz respeito ao que o Senhor quer de nós, a Deus, a sua vontade, a sua pessoa. E segundo, ele se estende ao nosso próximo, para que ele venha conhecer também ao Senhor Jesus, a este amor em pessoa, que é o Senhor Jesus. Porém, não podemos estender ou deixar fazer com que este amor abrace a tudo que se é feito, a tudo que engano que se pratica, simplesmente fazemos vista grossa. Isso não é amor. Isso está mais dado a uma traição a Deus, a um desvio da fé. Então, que se nós possamos pedir ao Senhor a compreensão para que nós possamos exercer, efetivamente esse amor como ele deve ser. Amém? Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. Um abraço a todos, vamos estar orando. E esse foi o momento em que nós realmente conhecemos apenas ali o conteúdo da lição, Vamos ver aqui. Vamos continuar ainda, Não devemos subestimar os falsos mestres, pois são muitos e estão motivando com o propósito de enganar. Então vou ler novamente. Não devemos subestimar os falsos mestres, pois são muitos e estão se movimentando com o propósito de enganar. Eles distorcem a verdade de forma sedutora. Eles mentem sobre Cristo. Estão por todos os lados disseminando o seu engano. Nas redes sociais, nas universidades, na TV, até algumas igrejas que são adeptas ao modismo. Eles pregavam um falso Cristo e um falso evangelho. Não devemos dar ouvido a eles para não perdermos a nossa recompensa em Cristo. A preocupação de João é que seus leitores sejam conquistados pela sedução dos enganadores. Sobre isso a Bíblia alerta.
Guardem o que você tem para que ninguém roube de vocês o prêmio da vitória. Não devemos ultrapassar o limite da doutrina. João revela aqui o perigo de irmos além do limite da Escritura, em busca de novidade. Os falsos mestres deixaram Deus para trás quando negaram Jesus Cristo e fazem o mesmo hoje. Em nome de uma suposta atualização bíblica, regridem e se perdem da verdade. Não devemos acolhê-los em nossa casa, embora a hospitalidade fosse recomendada na Escritura. O apóstolo João é categórico a dizer que não devemos receber falsos mestres, nem os saudar. Devemos manter distância desses enganadores. Concluindo, esta carta é um verdadeiro alerta a todos os cristãos, pois não podemos nos distanciar da verdade. Por isso, a cada dia devemos estudar mais a Bíblia e sempre renovar o nosso compromisso de obediência ao Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Como disse, cumprimos aqui em parte, né, a propósito desse quadro, né, que é conhecermos o conteúdo. Então aqui estivemos conhecendo todo o conteúdo e ainda houve imagem, né, aqui para algum ainda pouco, mas é necessário comentário. Amém? Que Deus, por intermédio de Jesus, nos abençoe. Vamos estar agora orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, colocamos o Senhor na tua santa presença. Queremos, Senhor, te agradecer por este momento, por estarmos aqui, Senhor. Ó Pai, mais uma vez, conhecer o mais conteúdo da tua lição, da lição dominical e hoje pertinente aos adolescentes. Pai, abençoa, Senhor, este momento, abençoa nossas vidas, guarda-nos dos falsos mestres, dos enganadores, dos modismos, Pai, e das inovações. Guarda também os nossos jovens, Pai, nossos adolescentes, que no começo da sua fé venham estar aí, Senhor, começando a ter um contato com a tua palavra e com o ensino dela. Guarda, Senhor, dos malfeitores, Senhor, dos frauduladores, dos fraudulentos, Pai da fé. Tem misericórdia, Pai, dos cães, do lobo. Guarda, Senhor, a todos nós, Pai, e nos mantém, Senhor, sob os viés da verdade. Que o teu Santo Espírito nos guie, Senhor, em toda a verdade. E estejamos nós, Pai, atento à sua voz. Faz isso, é o que nós pedimos, Senhor. Já te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém.